A história segue um jovem chamado Kelvin, que é reencarnado no mundo da fantasia pelo Ser Supremo da Reencarnação. Esse Ser Supremo, estando no controle, cometeu um equívoco que resultou na perda da vida de Kelvin. Para corrigir essa situação, Kelvin fez um pedido ao próprio Ser Supremo, solicitando uma reencarnação que lhe permitisse ajudar. Assim, ele renasce no mundo da fantasia, porém sem suas memórias prévias, adotando o nome Calvin. A ele é concedida a oportunidade de escolher conjuntos diversos de habilidades que o auxiliarão em sua nova vida durante essa reencarnação. Aparentemente, ele desenvolve sentimentos pelo Ser Supremo da Reencarnação, mas essa recordação não permanecerá em sua mente quando despertar. Calvin acorda no meio de uma floresta, com a tela de status surgindo diante dele. Ele é instruído a pressionar Start para dar continuidade, enquanto uma voz se comunica com ele. Logo, ele descobre que a voz pertence ao Ser Supremo da Criação, chamado Melfina. Calvin havia requisitado que Melfina se tornasse sua serva quando foi solicitado a fazer um desejo. Observando seu status, Calvin percebe que se tornou um invocador. Melfina indica a Calvin que ele deve dirigir-se à cidade mais próxima. Por enquanto, a jornada está apenas começando. Kelvin só consegue ouvir a voz de Melfina até se tornar poderoso o suficiente para convocar. Melfina concordou em ser sua serva para tirar um tempo de suas responsabilidades, nas quais ela tem assistentes trabalhando para ela. Enquanto isso, Kelvin decide entrar em uma guilda para se registrar como aventureiro. No entanto, a recepcionista da guilda recomenda Kelvin não se registrar como um invocador, já que summoners de nível S são extremamente raros, com cada nação demonstrando grande interesse por eles quando são encontrados. Em vez de revelar seu verdadeiro potencial como invocador de nível S, Kelvin opta por se registrar como um mago verde, e consequentemente recebe um cartão de classificação F. A recepcionista, Ange, explica que ele pode assumir missões um nível acima do seu atual, mas não receberá pontos adicionais por completá-las. Falhar em cumprir as missões também tem suas consequências. A promoção para o próximo posto acontece após a conclusão bem-sucedida de 10 tarefas consecutivas. Sua primeira tarefa é derrotar pelo menos 3 slimes azuis. Kelvin encontra os slimes, e Melfina lhe informa que ele tem a opção de formar um contrato com um deles. No entanto, o slime precisa ser enfraquecido e concordar com o contrato. Após um esforço considerável, Kelvin finalmente derrota um dos slimes, estendendo a mão para formar um contrato com o slime azul. Esse slime, agora sob sua consciência, pode ser invocado por Kelvin a qualquer momento. Ele nomeia o slime de pano de Cloto, estabelecendo uma rede de comunicação em sua consciência para que seus servos, incluindo Melfina, possam se comunicar. Com o novo contrato com Cloto, Kelvin aumenta seu poder. Ele decide testar suas habilidades de invocação, convocando Cloto com sucesso. Cloto assume a tarefa de auxiliar Kelvin na derrota dos 3 slimes azuis. Após absorver os slimes, Cloto dessintetiza seus núcleos, permitindo que Kelvin utilize esses núcleos como prova de sua conquista. Depois de completar sua missão, Kelvin reporta de volta à guilda e recebe sua recompensa. Ange, a recepcionista, encaminha Kelvin para uma área onde ele pode descansar, e no caminho para a pousada, Kelvin passa por um beco onde escravagistas estão exibindo escravos à venda. Entre eles, ele nota uma menina élfica, mas sua falta de recursos o impede de intervir. Mais tarde, Kelvin chega à pousada Canção do Espírito, onde conhece Claire, a recepcionista. Ela o leva ao quarto e prepara uma refeição, marcando o início de sua jornada e aventura em um mundo desconhecido. Kelvin é promovido para o posto e após cumprir os requisitos necessários de tarefas concluídas, a sugestão é feita para que ele forme seu próprio grupo, já que enfrentará missões mais desafiadoras. Kelvin pondera se precisa realmente de um grupo, considerando sua ligação com Cloto. Ele discute as próximas tarefas que enfrentará, quando um aventureiro chamado Cashel entra em cena. Cashel sugere que Kelvin se una a ele para derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro na Floresta dos Cavaleiros. Cashel se apresenta como um aventureiro de classe D e convida Kelvin a participar de sua busca. Embora Ange proteste que a missão será perigosa demais para Kelvin, Cashel insiste e desconsidera as preocupações. Kelvin, por sua vez, examina as estatísticas de Cashel com seu olho de avaliação e percebe que Cashel mentiu sobre suas habilidades e classificação. Além disso, Kelvin nota um título suspeito associado a Cashel. Determinado a não recuar, Kelvin propõe um desafio. Eles competirão para ver quem consegue derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro primeiro. Cashel aceita confiantemente o desafio. Mais tarde, Cashel se reúne com membros de seu grupo, incluindo Jimel e Raj. Jimel avalia Cashel como classe C, e eles discutem a possibilidade de Kelvin ter uma classificação oculta de pelo menos C. A competição entre Kelvin e Cashel começa a se desenrolar.
Cashel e seu grupo chegam ao castelo antigo para descobrir que todos os mortos-vivos foram derrotados. O que resta é apenas o Cavaleiro Fantasma Negro. Nesse momento, Kelvin se revela e informa que estava esperando por eles. Ele revela ter conhecimento sobre os planos deles para causar dano. Aparentemente, eles têm assassinado outros aventureiros para elevar sua própria classificação. Raj é o primeiro a confrontar Kelvin, mas Kelvin o aprisiona com uma videira de lama. Jimmel tenta escapar, mas é detido por Cloto, que evoluiu para uma versão mais poderosa chamada Glutton Slim. Com um título agora de Devorador, Cloto é ainda mais forte e pode alterar seu tamanho. Juntos, eles derrotam Cashel e seu grupo corrupto. Após vencer os 3 aventureiros desonestos, Kelvin decide que é hora do evento principal. Ele abre a porta que leva ao quarto onde o cavaleiro está aguardando. Kelvin se aproxima do Cavaleiro Fantasma Negro e compartilha seu plano de torná-lo um membro de seu grupo. Essa revelação surpreende o cavaleiro, que menciona que a maioria das pessoas só se aproximava dele com suas espadas. Os dois sentam-se para conversar, e o cavaleiro, cujo nome é Gerard, revela que já foi humano, mas ainda não está pronto para explicar por que se transformou em um monstro. Gerard afirma que não tem país ou rei a quem servir, e ele se apresenta como o antigo capitão dos Cavaleiros de Ael Caro, um pequeno reino. Ele compartilha uma história sobre como um elfo Gidura do continente ocidental, em nome do Império Lysaia, fez uma oferta ao rei de Ael Caro. O elfo queria que o rei e suas forças militares ajudassem a destruir o Sacro Império de Daramis. No entanto, o rei recusou, e em poucos dias, todos em Ael Caro foram dizimados. Gerard sobreviveu com o desejo de vingar sua família e nação. Kelvin ouve sua história e emprega todos os meios para derrotar Gerard. Conforme a batalha prossegue, Gerard compartilha mais detalhes sobre sua história. Ele revela que está disposto a ser derrotado por Kelvin para formar um contrato. Eventualmente, Kelvin conquista a vitória sobre Gerard e estabelece um contrato com ele. Kelvin leva um fragmento da armadura do Cavaleiro Fantasma Negro de volta à guilda como prova de sua vitória. Ele também entrega Cashel e seu grupo para serem punidos. Agora, Kelvin conta com 3 séries ao seu serviço: Melfina, Cloto e Gerard. Os níveis de poder de Melfina e Gerard são extraordinários, com Melfina sendo um ser supremo. Quando Kelvin encontra o mestre da guilda Léo, este rapidamente percebe sua classificação graças ao olho de avaliação e suspeita que Kelvin é de outro mundo. Gerard o aconselha a ser mais aberto, enquanto Kelvin tenta manter sua identidade em segredo. Léo pergunta se Kelvin é um invocador, e Kelvin confirma sua afirmação. Ele também questiona por que Léo não interveio quando Cashel estava agindo de forma corrupta. Léo explica que Cashel é um nobre da nação militarista de Trizen, e para agir contra ele, seria necessária uma prova sólida para evitar consequências políticas. Léo se revela como um amigo de Kelvin, compartilhando que conheceu outros como eles de outro mundo. Melvina confirma que os heróis do Império Sagrado de Daramis também são de outro mundo, tendo sido reencarnados pela sacerdotisa de Daramis em resposta a uma profecia. O renascimento do Rei Demônio está próximo, e os monstros em todo o continente estão se multiplicando. Léo compreende por que Kelvin escondeu sua identidade de invocador, entendendo sua relutância em ser envolvido em questões políticas. Léo promete que, se Kelvin estiver disposto a ajudar, ele garantirá sua liberdade e manterá em sigilo seu status de invocador. Kelvin, já um aventureiro de nível S, é promovido a B-Rank pouco depois. Enquanto Kelvin continua a se destacar, Claire, a recepcionista, prepara uma refeição deliciosa para ele. Mais tarde, Melvina informa Kelvin que a sacerdotisa do Sacro Império de Daramis realizou um ritual de convocação. Ela encontrou jovens bonitos e inteligentes para reencarnar como heróis. Kelvin decide sair para fazer compras e revela seus planos de resgatar a escrava élfica que viu antes. Ele pretende treiná-la e adicionar ao grupo. Ele compra a garota, Ethel, que agradece por libertá-la da maldição que a impedia de ser tocada. Kelvin a leva de volta à pousada, onde Claire cuida dela, banhando-a e lavando-a. Após o banho, Ethel parece jovem e bonita. Ela expressa sua determinação em servir Kelvin, e ele percebe que Claire até confeccionou um uniforme de empregada para ela. O uniforme de empregada que Claire confeccionou para Ethel fica muito bem nela. Após uma deliciosa refeição preparada por Claire, a comida é tão boa que Ethel começa a chorar enquanto come. Kelvin oferece a Ethel a oportunidade de escolher suas próprias habilidades. Quando é hora de dormir, Claire informa a Kelvin que não há quartos disponíveis, obrigando-os a dividir uma cama. Esse foi o recap de hoje. Gostou? Quer a continuação? Então comente parte 2 e deixe o like nesse vídeo. Assim eu posso trazer a próxima parte o mais rápido possível. Até o meu próximo vídeo. Tchau.